presença aí. Toninho, presença. Fala, Joe. Tô bem, Joe. Presença, Joe. Presença. Deu pra mim? Dá uma batidinha aí. Neste dia 15 de fevereiro de 2016, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Içara. Inicialmente solicito ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário do expediente recebido. Da Câmara Municipal da Içara, projeto de lei PL 001/16, que institui medidas de prevenção e combate à dengue no município de Içara, de autoria da vereadora Edna Benedetti da Silva. Projeto de lei PL 002/16, que denomina via pública Rua Joaquim Eleutério Reus, de autoria do vereador Márcio Real Toretti. Projeto de lei complementar PL-CPL 001/16, que define o perímetro urbano no distrito sede do município de Içara e da outras providências, de autoria do vereador Osmar Manuel dos Santos. Projeto de lei complementar PL-CPL 002/16, que fica alterada as zonas constantes no mapa da Lei 842, que dispõe sobre zoneamento e adequação do uso de zonas de 2 de janeiro de 1991. Da Prefeitura Municipal de Içara, mensagem de veto com decisão de veto integral ao projeto de lei PL 05715, da Fundação Municipal de Cultura, ofício FCI 04/2016, solicitando reunião com vereadores para o dia 16 de fevereiro, às 18 horas, na Câmara Municipal. Do Içara Prévio, ofício 013/15, encaminhando balancete no mês de novembro de 2015. Passamos ao grande expediente. Peço ao servidor da Casa que faça a leitura das indicações. Indicação 001/16, de autoria do vereador Márcio Real Toretti, do PMDB. Indica ao secretário de Planejamento, Arnaldo Lodete, que interceda junto ao Núcleo de Transporte e Circulação de Içara, NTC, para que a ICR, que liga Içara a Criciúma, em frente ao ZIP, onde foi retirada a lombada eletrônica, que seja feita no mesmo local uma lombada física com acessibilidade. Indicação 002/16, de autoria do vereador Márcio Dalmolin e do vereador Valdelir Daruti, do PSD. Indica ao secretário de Obras que faça a manutenção da ponte da rua Alberto Stock, no bairro Vila Nova. Indicação número 00316, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, do PSDB. Indica ao chefe do Poder Executivo para que envie expediente ao prefeito municipal, secretário de Obras, para que faça a manutenção das praças públicas em nosso município, citando a Praça São Miguel em Vila Nova e a Praça do Bairro Aurora. Indicação número 00416, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, do PSDB. Indica ao secretário de Planejamento, Secretaria de Obras e Agricultura, para que realize a limpeza nos córregos que cortam o loteamento Isabel, no bairro Vila Nova. Indicação 005/16, de autoria do vereador Laudelino Calegari, do PMDB. Indica ao chefe do Poder Executivo, a pedido da comunidade, para que interceda junto à Secretaria de Obras, para que faça com urgência o conserto de um buraco com massa asfáltica na rua Luiz Zilli, no bairro Jaqueline, próximo ao trilho. Indicação 006/16, de autoria do vereador Laudelino Calegari, do PMDB. Indica ao chefe do Poder Executivo, a pedido da comunidade, para que interceda junto com a Secretaria de Obras, para que faça com urgência o patrulhamento e revestimento em Arião na Rua das Tulipas, no loteamento Lima. Indicação 007/16, de autoria dos vereadores Pedro Mazzucchetti, do PMDB, e André Mazzucchello Jukoski, do PSDB. Indica ao chefe do Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de Planejamento e Obras, para que faça o patrulhamento e revestimento com o SAIB na rodovia ICR 454, linha Candioto. Indicação 008/16, de autoria dos vereadores Pedro Mazzucchetti e André Mazzucchello Jukoski. Indica ao chefe do Poder Executivo que interceda junto ao secretário de Planejamento e Obras, para que faça patrulhamento e revestimento com saibro na rodovia ICR 361, Lombas Pedreiras, ao lado do posto Paulino. Indicação 009/16, de autoria dos vereadores Pedro Mazzucchetti
e André Mazzucchello Jukoski indicam ao chefe do Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de Planejamento e Obras para que faça patrulhamento e revestimento com sabre na rua Padre Pedro Baldoncini, no bairro Raichaski. Indicação 010/16, de autoria do vereador Osmar Manuel dos Santos. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente municipal que cumpra o que determina a Lei Federal número 12.468, de 26 de agosto de 2011, que regulamenta a profissão de taxista, altera a Lei número 6.094, de 30 de agosto de 1974 e dá outras providências. Indicação 011/16, de autoria do vereador Osmar Manuel dos Santos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de interceder junto ao órgão competente do município para que faça um mutirão de limpeza em todos os cemitérios do município, com o objetivo de evitar o foco e proliferação dos mosquitos da dengue. Indicação 012/16, de autoria do vereador Osmar Manuel dos Santos, do PP. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente do município da necessidade de fiscalizar todos os terrenos baldios de nosso município, em especial o terreno da antiga Caixa de Carvão, no centro do município, que está completamente abandonado, e o terreno na rua Ângelo Giassi, no bairro Jussara, haja visto que já foram confirmados que o maior risco de infestação por Aedes aegypti está nos terrenos abandonados. Indicação 013/16, de autoria do vereador Osmar Manuel dos Santos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente da necessidade de viabilizar a imediata presença de um monitor nos veículos escolares do nosso município. Em apreciação ao requerimento 002/16, de autoria dos vereadores Osmar Manuel dos Santos, do PP, Márcio Real Toretti, do PMDB, Valdelir Darouti e Márcio Dalmolin, do PSD, e André Mazzucchello Jukoski, do PSDB. Requerem à mesa diretora da Câmara, depois de ouvido o plenário, a inclusão na pauta da ordem do dia de 15 de fevereiro e no dia 16 de fevereiro de 2016, do seguinte projeto de lei: projeto de lei complementar PL 001/2016, que dá nova redação ao inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 107, de 22 de dezembro de 2014, que define o perímetro urbano do Distrito 7 do município de Içara e dá outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Eu solicito à mesa diretora da Casa que coloque em apreciação a suspensão da sessão por 10 minutos, para que o autor do projeto possa nos exemplificar e explicar melhor os limites da mudança do perímetro que está sendo alterado. Então, será colocado por 10 minutos a suspensão da sessão. A votação será simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
tentado. Gostei, me arretei meia hora na casa do vizinho. Tá, agora abriu aqui, eu boto em voto a discussão. Ou voto em discussão. Em discussão, em votação. Nossa, pois é. Aprovado por unanimidade. Em apreciação ao requerimento 003/16, de autoria da vereadora Edna Benedete da Silva, do PCdoB. Requerem à mesa diretora da Câmara a convocação de sessão especial para o dia 8 de março de 2016, às 19 horas, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, sendo homenageada 11 mulheres, uma indicação por vereador desta casa. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação ao requerimento 004/16, de autoria do vereador Valdenir Daronte, do PSD. Requer licença por 32 dias para tratar de interesse particular a partir de 16 de fevereiro de 2016. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, boa noite. Queria ter o companheirismo dos companheiros vereadores de que aprovasse esse requerimento, pois tenho que me afastar por motivos particulares, e uma forma também de lealdade com o suplente, o vereador Alex Michos, que foi interessante na eleição passada, no qual fez mais de 800 votos, e ajudou na eleição onde o PSD conseguiu eleger 2 vereadores, né, da Molim. O Alex Michos tem boas ideias, já fez um bom trabalho nessa casa quando assumiu por 2 meses no ano passado, e eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, quero desejar muita sorte ao Alex e sucesso a ele, que com certeza vai ajudar não sim só o PSD e todo o município. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação ao requerimento 005/16, de autoria do vereador André Mazzuchello Jukoski, do PSDB. Requer à mesa diretora para que envie expediente convidando representantes da empresa Terminal Intermodal Sul TIS, Open Market, prefeito municipal, vice-prefeito e secretário de planejamento, juntamente com todos os vereadores, para uma reunião no dia 7 de março às 17 horas, nas dependências da Câmara Municipal da Içara, para que empresas e a administração municipal apresente cronograma de construção do terminal, sendo que no ano de 2013 a atual administração desapropriou 200 hectares e deste montante 53 foram destinados à empresa TIS. Em discussão, com a palavra o vereador André. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Que esse ano 2016 seja repleto de muito trabalho nessa casa, né, e entendimento. Boa noite a todos. Saudando aqui a Dalvânia, presidente do PP. Gostaria de agradecer a presença de todos. Bom, em 2013 houve uma grande reunião, onde reuniu
várias pessoas no salão paroquial São Donato. Depois vieram outras reuniões e foram desapropriados aproximadamente 200 hectares de terra. 153 para o Intermodal Sul. Eu acredito que está demorando muito para que essa empresa possa se instalar em nosso município. Tem uma preocupação que já faz mais de 3 anos que está para essa empresa ser instalada, que ia ser um enorme empreendimento, e eu acredito que nós temos várias empresas na nossa cidade que também querem um terreno, talvez, para expandir o seu negócio. Tá? E eu acredito que, às vezes, esses 53 hectares de terra, que talvez foi a própria empresa que pagou, mas com preço abaixo de mercado, outras empresas talvez teriam condições de comprar esse terreno também. Então, eu acredito que há uma grande especulação referente a essa empresa, esse terminal intermodal, que eu acho deve ser esclarecido aqui nessa casa. Então, eu peço a colaboração de todos os vereadores que votem favorável a esse requerimento, pois eu tenho algumas dúvidas, e essas dúvidas estão pairando, porque vários empresários, às vezes empreendedores, vêm até a gente cobrando por que essas empresas não estão se instalando. E também ainda tem, talvez por esquecimento, tem aquela novela da Simolai, que também não está aqui. Mas eu acho que essa reunião, presidente, deveria também ser colocado dentro desse requerimento para que nós possamos discutir esse assunto. Porque está demorando demais e o projeto é muito audacioso. Eu vi esse projeto 2 vezes, tá? E só para essa empresa começar os trabalhos, ela vai gastar 5 milhões. Tá? Então, onde é que estão esses recursos? Por que a empresa está demorando para começar a fazer o estoque de contêineres, enfim, começar as operações? Então, eu gostaria de saber. Obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, o pedido de informação 01/16, de autoria dos vereadores Márcio Dalmolin e Valdenir Darouti, do PSD. Requerem ao prefeito municipal que nos remeta dentro do prazo legal o seguinte: em relação à Praça do Céu, no bairro Vila Nova, qual o motivo para o atraso do início das atividades, tendo em vista que o centro já está pronto e até já foi feito um mutirão de limpeza pelos moradores em agosto de 2015. 2. Existe previsão para o início das atividades? Em discussão. Questão de ordem, presidente. Eu só gostaria, se os autores do requerimento gostaria de subscrever esse pedido de informação, para que a gente possa saber o porquê e também da não inauguração desse centro, dessa praça no bairro Vila Nova. Quem quiser subscrever, está à disposição. Com a palavra o vereador Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal aqui presente, boa noite, boa noite a Dalvânia, ao Lavino, o Eduardo, a todos que estão aí. Senhor presidente, tivemos uma reunião com o Arnaldo, que é secretário de planejamento, e algumas atividades já estão sendo feitas, o Darouti e Márcio, na obra lá do céu, né? E vai ser rebaixado aquela rua Antônio Ferreira, que vem em direção a 445 para o campo, 80 centímetros, e a Miriam Guglielmi, Pavei, que é aquela que está do JR em direção à BR-101. Então, talvez eles falaram que aquela drenagem que foi feita, uma drenagem muito grande de 1,5 metro, que está sendo concluída agora de 1.300 metros, né? Que pegou a Miriam Guglielmi, entrou na Pedro Guglielmi e agora está na Pedro Fernando Silveira. É uma drenagem muito grande
por isso que não está sendo feito ainda a pavimentação, né? Que está começando agora também já o patrulhamento. Então, em breve, agora, essa semana, a semana que vem, eles vão rebaixar aquela rua, porque vocês estiveram lá e olharam, a praça ficou mais baixa do que a rua. Então, vai ser rebaixada a rua para depois ser inaugurada. Pelo que eu sei, foi isso. Só queria dar uma explicação para todo mundo. E gostaria também de me subscrever, se for possível. Obrigado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, o pedido de informação 002/16, de autoria do vereador Márcio Damolin, do PSD. Requer ao chefe da fiscalização que nos remeta dentro do prazo legal o seguinte: em relação às notificações que foram emitidas aos moradores da margem da Avenida Dilson Ismael da Silva, para que os mesmos construíssem as calçadas ao longo da via. A área referida é de propriedade dos moradores ou é a área pública? Sendo área pública, qual atitude será tomada em relação aos moradores que já executaram as calçadas? Em discussão, com a palavra o vereador Márcio. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas aqui presentes, agradecer a presença da presidente do PP, Dalvânia Cardoso. Seja bem-vinda, Dalvânia. Senhor presidente, faço esse pedido de informação porque naquela área, ali em frente ao cemitério, à esquerda, tem uma área que se fala desde que eu me conheço por gente, no 1º de maio, que é aquela ali, a área pública. É uma área grande que tem, alguns usam para a estrada, a gente não sabe nem para que serve aquilo. Aí, recentemente, a prefeitura foi e notificou os moradores para fazer a calçada na frente da sua residência, que é 7 a 8 metros à frente. E aquela parte, de quem é? Dizem que é área pública, é por isso que pedi informação. Se é área pública, tem que notificar então o proprietário para fazer a calçada dentro do que é da prefeitura, à frente, que é da prefeitura, que é do poder público. E se aquele que fez vai restituir o recurso, que é R$2.000 cada calçada daquela? Então é isso que eu faço esse pedido de informação, porque se for a área pública, nada mais justo que o poder público fazer a calçada, não o morador. Ou o que vai fazer daquela área, que é uma área pública, o que vai se fazer? É deixar daquela maneira? Então, eu gostaria de saber isso, porque foi muitos anos e aquela área está ali ociosa e poderia fazer uma praça, poderia fazer qualquer coisa para os moradores do 1º de maio, já que o 1º de maio também não tem nenhuma área pública, nenhuma área verde, nenhuma área de nada. Então, eu acho que poderia o poder público, às vezes, ficar notificando, fosse fazer realmente alguma coisa que seja bom para aquele bairro. É isso, presidente. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, o pedido de informação 003/16, de autoria do vereador Osmar Manuel dos Santos, do PP. Requer que no prazo legal informe o seguinte: como estão os trabalhos da macrodrenagem do Rio Três Ribeirões, que corta os bairros Líris e Nossa Senhora de Fátima? Porque as obras estão totalmente paradas, com as galerias todas abandonadas? Qual a previsão do início e conclusão da obra e cópia do financiamento feito pela Prefeitura Municipal de Sara com a Caixa Econômica Federal através do PAC? Em discussão, com a palavra o vereador Osmar. Senhor presidente,
membros da mesa, colegas vereadores, quero aqui também cumprimentar os dois pré-candidatos a prefeito do município de Içara do PP, Dalvânia e Lavinho, e o nosso vice-presidente, o Duca, que estão aqui presentes, agradecer a presença deles aqui nessa casa, demais pessoas aqui presentes. Senhor presidente, eu tive sábado ali no Liri e falei com alguns moradores e vi aqueles, acho que você entende muito, que você trabalha muito tempo na obra, que eles chamam de oduto ou galeria, eles acham que é 2 metros por 2, eu não sei bem ali, que era para fazer essa macrodrenagem no rio que corte o Liri e vai em direção a Nossa Senhora de Fátima. Aí perguntei para os moradores, já faz mais de um ano que aqueles odutos, aquelas galerias estão ali abandonadas. Tem um pouco dentro da empresa ali do Zanato, tem um pouco lá no Liri, tem um pouco mais para cima, lá para quem vai a um colégio do Liri, está tudo abandonado. Faz mais de ano. Então, as pessoas ali no Liri, que aqui nessa casa já foi feita reunião sobre isso o ano passado. No início das atividades do ano passado aqui dessa casa, foi feita reunião aqui para resolver o problema das enchentes. Que o Liri sofre muito com isso, quando chove ali naquela região, e você sabe muito bem, senhor presidente. Naquela região ali onde tem uns postos de gasolina, rádio, restaurante, os comerciantes, cada vez que dá uma chuvinha, enche tudo. E está isso lá abandonado faz mais um ano, num financiamento do PAC, que não foi feito nada. Então, o que é que a gente quer com um governo desse tipo? Um governo que faz de conta. Aquilo é dinheiro público. E está jogado lá, abandonado. Aí eles saem mutirão aí, no final de semana, para providenciar as pessoas que têm coisa abandonada, para retirar, para guardar, por causa do mosquito da dengue. E tu vai lá e vê como é que está aquilo. Está tudo abandonado. Não estão fazendo nada. Aí eu queria saber desse governo, que é o governo faz de conta, porque até agora só fez obra, mas tudo financiada, nenhuma obra com recurso próprio, da administração própria, porque a prefeitura está inchada de funcionário e dinheiro mal gasto, por isso que não tem dinheiro para fazer obras com recurso próprio, porque não fez nenhuma. Saber quando vão terminar aquela obra, quando vão iniciar. Vocês vão lá, vereadores, vocês veem a desgraça que está aqui do lado. Dentro da empresa ali da Copasul, Copasa, dentro da empresa Copasa, mas tem mais de 20 tubos daquele. Eu cheguei a contar do lado, onde tem a borracharia, não cheguei a contar, acho que tem uns 10. E mais lá para cima, a mesma coisa, mais de um ano lá abandonado. E continua enchente. Então, esse pedido veio para esclarecer, até para aquelas pessoas que moram ali ao redor, que sofrem com a enchente, para saber o que essa administração está fazendo para não dar mais enchente naquela região. E esta era uma medida que ia, não sei se ia resolver tudo, mas ia dar uma amenizada nesse problema naquela região, senhor presidente. Por isso esse pedido de informação. Obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, meu colega Lucas, do canal Içara, presidente do PP da Alvânia, enfim, Lavinho, todos que fazem presente, meu boa noite. Vereador, gostaria de dizer a você que se você diz que esse governo não faz de conta, provavelmente você não está fazendo visita, você não está visitando os bairros da nossa cidade para ver a quantidade de obras que Içara tem em 4 anos. Provavelmente o senhor não visitou. A questão do valo, da limpeza do canal, ela tem um prazo, o prazo de início e o prazo de término. Eu acompanho aquilo aí. Se você vê, só com a limpeza que se foi feita ali, as pessoas do Nossa Senhora de Fátima que sofreram a grande enchente, enfim, todos aqueles bairros ali não tiveram mais o problema de enchente aproximadamente depois que foi feita a limpeza. E se o senhor vê mais à frente,
todas as travessas estão com os bueiros colocados, prontos para serem locados no local. Então, eu acho que em outubro, se eu não me engano, houve uma reunião ali no Casa Grande, onde foi se explicado para aqueles moradores o porquê do então ainda não foi concluída toda a obra. E, se eu não me engano, todos eles entenderam, e alguns, que eu visito muito aquele bairro, aplaudem, só na limpeza. Então, para ver que as pessoas ali estão satisfeitas com a limpeza. Imagine você, a hora que for colocado aqueles bueiros, os drenos, que não terão mais o problema, que será feita toda a barra de contenção, onde eles terão um lugar para caminhar. O quanto de obras vem para Içara, não falo só do canal, falo dos outros bairros. Se o senhor visitar a Vila Nova, o Pedro Massuquete e o André podem colocar que algumas pessoas reclamam que a frente da sua casa não está mais dando de entrar, mas não do buraco, e sim das drenagens que estão sendo colocadas. Então, vereador Marzinho, infelizmente, de tantos anos que a gente conhece o município, nunca teve tanta obras em Içara a partir desses últimos 3 anos, nem são 4 anos, né? Temos mais um ano para concluir, com certeza esse canal que o senhor fala, esse ano ainda fica concluído, e o senhor provavelmente vai estar lá ajudando a inaugurar a obra. Sexta-feira agora será inaugurado o asfalto que liga Dembosca e Içara, que ainda vi uma senhora na missa essa semana falando que o trabalho que eles tinham de vir do Dembosca e Içara, e agora eles vêm em minutos, graças a esse asfalto. Então, não vou nem citar o tantos de obras. Acho que todos vocês que moram em Içara estão acompanhando as obras que estão sendo feitas. É claro que nunca vai conseguir fazer 100%, mas que se tem obras desse município, se tem, e está aí para quem quiser ver. Não precisa nem estar botando em jornais. As pessoas que estão trafegando no município estão vendo que Içara está muito bem amparada em obras. Obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Laudelino. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a presidente do PP também, a Dalvânia, todos que se fazem presente nesta casa. Quero dizer, vereador Marzinho, que inclusive nesta sexta-feira passada teve também uma inauguração de mais uma unidade, onde as pessoas ficaram muito satisfeitas pela unidade nova, ampliação, a equipe de trabalho. Vejo assim que é uma administração voltada à população. Não é diferente quando estivemos no Poço 3, que foi entregue também a obra de pavimentação, que é uma reivindicação antiga de 50 anos daquela comunidade. E sentia a alegria que aquilo aí é questão de saúde pública. E a questão também aqui da Nossa Senhora de Fátima, que qualquer enchente que dava, sempre era uma situação complicada, tinha que estar presente a Defesa Civil, a preocupação dos moradores. E tive vendo que as últimas chuvas que têm acontecido não têm criado mais essas situações. Acredito que temos que avançar muito mesmo, e tem muito ainda que ser feito. Mas, em matéria de obras, pavimentação, é um trabalho de ficar na história do município de Içara, que vem dando continuidade a esta administração. Por isso eu quero aqui deixar as minhas palavras, que a gente que presencia, acompanha, sabe o que acontece o dia a dia. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, esse projeto de lei 001 de 2006, vou pedir o adiamento dele para amanhã,
só para amanhã nós fazer o mapinha e falar com o Jola para ele vir explicar certinho aqui. E aproveitando, senhor presidente, já que a gente entra aqui na apresentação do pedido, de uma matéria, e eles distorcem tudo. Vem falar em pavimentação, vem falar em outras coisas que não tem nada a ver com o que a gente estava falando aqui. Então, fica até meio para puxar no saco do prefeito, vamos dizer assim, né? Fico aqui falando coisas que às vezes nem verdade não é. Eu me lembro de uma ponte na Esperança, que eu joguei uma aposta com um vereador aí do PT, que não saía há 2 anos atrás, isso que já faz 5 que está fazendo aquela ponte, que não saía, eu fiz a aposta até hoje ele não me pagou nem a aposta, e a ponte até hoje ainda não saiu. Isso já faz mais de 5 anos. Então esse tipo de coisa vem para cá querer puxar no saco do prefeito, dizendo que vai sair, que a população está contente. Se eu tive lá, não tem ninguém contente. Se tem pavimentação, tem que pagar. Se tem pavimentação, tem financiamento. Quem que vai pagar esse financiamento? Quem vai pagar esse financiamento é a comunidade, é o povo com imposto. Quando não vão para o divertido e aquele que não tem condições de pagar, até a sua casa é penhorada por causa disso aí. Então é tudo pago pelo povo, não vem esses negócios de agradecer. Não fez mais do que a obrigação. Fazendo isso aí é a obrigação do gestor público, é a obrigação do prefeito, do vice-prefeito e de vereadores. É a obrigação de fazer. O povo não tem que agradecer nada e não deve nada para esse tipo de gente. Não deve nada para esse tipo de gente, nem para prefeito, nem para vereador e nem para secretário. Vereador. Isso é uma obrigação que a administração tem que fazer. E qualquer administração, de qualquer prefeito, de qualquer partido. Vereador, se atenha ao seu projeto. Em votação simbólica, então, projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O espaço está aberto ao horário político. Não, daí infelizmente não pode deixar o tempo, só pode se retirar, porque o seu compromisso é sério. Vereadora Edna Bedenete da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, quero cumprimentar Dalvânia Cardoso, presidente do PP, pré-candidata a prefeita do nosso município, Lavino, também como pré-candidato, Duca, que se faz aqui presente. Quero cumprimentar a todos que se fazem presente, aos munícipes que se fazem presente nesta sessão e também os que acompanham essa sessão pela internet, a imprensa aqui presente, os meus cumprimentos. Aproveito esse espaço para fazer aqui a apresentação de um projeto que protocolizei nessa casa, um projeto que trata sobre a prevenção e o combate ao mosquito da dengue. Nós estamos acompanhando essa grande preocupação, não só a nível municipal, como nacional e a nível mundial. É uma preocupação que está diariamente pautando a nossa imprensa a nível mundial. Merecemos uma atenção especial e o projeto visa justamente isso. Ele prevê, inclusive, que vários agentes de saúde façam as visitas em todos os locais do município, público, privado, comercial, residencial, imóveis ocupados ou não ocupados, e que esses agentes de saúde possam estar visitando esses locais e verificando se no local tem algum foco do mosquito da dengue ou algum ambiente propício como criadouro do mosquito.
E assim, identificando qualquer uma ou outra situação, esse agente vai esclarecer ao proprietário do imóvel e orientá-lo como eliminar esse foco desse mosquito, esse possível criadouro de mosquito. E ele terá um prazo para eliminar esse foco. Se ele não o fizer assim, dentro do prazo previsto, devidamente orientado, ele pode, então, ser multado. E isso é uma preocupação de todos, porque a luta para prevenção e combate à dengue tem que ser uma luta de todos nós, e uma responsabilidade de todos nós. Porque se na minha casa eu tenho um foco, ou um local propício à criação de mosquito, e eu assim não fizer, não eliminar, eu não só coloco a minha vida como a vida da minha família em risco, mas a vida do meu vizinho, dos moradores do meu bairro, dos moradores do meu município e assim por diante. Porque já está sendo considerada até uma pandemia em função das dimensões que está sendo tomada. Então, o projeto foi lido nessa casa, inclusive ele trata também, não só dos imóveis, como ele também trata dos cemitérios a nível municipal, com a colocação de vasos e buquês, e que esses vasos, se não tiverem o escoamento para a água, eles também podem, a população, a partir da aprovação da lei, terá um prazo para retirar, ou eles poderão ser retirados pelo poder público e serão suspensa a colocação temporária de qualquer vaso, de qualquer utensílio, qualquer vaso ou recipiente que, colocado no Ministério, possa aglomerar a água da chuva e se tornar um possível criadouro desse mosquito. Gostaria aqui também, presidente, já que mudamos o requerimento, né, o regimento desta casa, e nesse regimento não prevê essa circunstância, mas que no outro regimento previa, quando o senhor fez a indicação da lombada da ICR que liga Içara a Criciúma, principalmente nas mediações da USIP, nós iríamos apresentar a mesma indicação na sessão de amanhã, e ela já foi contemplada na sessão de hoje. Queria, com a permissão, se pudesse subscrevê-la, porque nós tínhamos uma lombada eletrônica naquele local, um local de muito fluxo de pedestres, uma empresa com um número considerável de trabalhadores, já estou concluindo, se assim permitires, uma empresa considerável com o número de trabalhadores que precisa, de forma urgente, um redutor de velocidade para que não se coloque, e como já se foi colocado em risco, a vida e a integridade física de muitos pedestres que ali circulam. Obrigada. Vereador Osmar Manuel dos Santos. Senhor presidente, eu queria falar também desse problema que está acontecendo no Brasil, na Içara, a questão desse mosquito da dengue aí. Eu tive pesquisando para ver por que o Brasil ficou nessa situação que está hoje, que está uma epidemia, praticamente o país inteiro está desse jeito. Eu tive pesquisando, senhor presidente, que em 2006 teve uma empresa que desenvolveu um produto. Aí diz assim, produto que mata mosquito da dengue ficou pronto em 2006, mas o governo não autorizou. Quer dizer, o governo do PT não autorizou esse veneno, esse produto, que na época não era coisa, não estava no estado que está hoje, porque era mais lá para o norte e nordeste, onde eram as regiões mais quentes, e o governo não autorizou
a comercializar esse produto que podia não ter, né, brecado as coisas e não estar no estado que está hoje. Está no estado que está hoje. Aí eu tenho outra matéria aqui, senhor presidente, da Universidade Diário do Brasil, Universidade de São Paulo, da USP, que diz o seguinte: governo federal cortou verba de pesquisa que poderia salvar milhares de bebês do surdo da microcefalia. A interrupção ocorreu em setembro, depois de pelo menos 4 meses nos atrasos dos repasses que colocou o fim a 3 anos de pesquisa. Então, o governo do PT, o ano passado, cortou verba onde estava fazendo essa pesquisa, onde o projeto estava quase pronto para poder fazer esse produto, onde iria conter esse mosquito da dengue, mas o PT não pagou a universidade, e a universidade não conseguiu conseguir com o processo da pesquisa. Aí tem aqui a professora lá, doutora Margarete Capurro, o nome dela, bióloga da Universidade de São Paulo, que coordenava o estudo. Lembra ela que a paralisação dos estudos aconteceu em setembro do ano passado, após 4 meses de atraso no repasse. O projeto inicial previa um investimento total de apenas 4 milhões, o que poderia ter evitado que milhares de crianças contraíssem a microcefalia. A doença já dinamizou o futuro de aproximadamente 3 mil crianças nos últimos meses, afirma ela aqui. Aí eu pergunto, senhor presidente, o dinheiro que essa cambada roubou, lá da Petrobras, aí em Brasília, e que tem um pouco preso e um pouco não está, olha quantas crianças podia evitar de estar com esse futuro, risco, doença, morte, uma epidemia grande nesse país, e este governo que se omitiu dessa epidemia, agora está se vendo que a coisa se agravou, agora está pedindo auxílio para toda a população. Até concordo que a gente tem que fazer a nossa parte, mas isto foi uma omissão do governo federal, junto com os outros governos estadual. Porque se tivesse feito alguma coisa lá no ano 2006, quando começou, não estaria dessa maneira como está. Nos Estados Unidos, um caso que teve, que veio de outro país, que foi para lá, que apareceu um caso que teve, o governo lá já anunciou para fazer pesquisa, para fazer vacina, para descobrir, para não proliferar a coisa. Aqui não. Aqui, a coisa de um governo incompetente que só pensa em roubar, só pensa em corrupção, só pensa neles, aconteceu o que está acontecendo agora no nosso país. Tens 1 minuto para as considerações finais. As crianças morrendo, as grávidas hoje tudo preocupadas, as mulheres grávidas hoje tudo preocupadas, porque a coisa é grave mesmo, e o governo... Uma parte, vereador. Eu gostaria de ceder o meu espaço a Vossa Excelência. Obrigado. E o governo não fez sequer, na época, alguma coisa para que essa coisa não acontecesse. Nós temos agora, exemplo também aqui, senhor presidente, aqui no município de Içara. A administração municipal convocou o Exército, convocou os funcionários da Secretaria de Saúde para fazer esse mutirão no último sábado, esse sábado agora, final de semana. Mas só, senhor presidente, que ali onde é a caixa de carvão, a antiga caixa de carvão, ali onde é terreno da prefeitura, está cheio de lixo, cheio de coisa onde o mosquito se cria. Ali a prefeitura nem limpeza não fez aquilo. Você vai lá no cemitério municipal, aqui na nossa região, fora eu acho que o cemitério da Vila Nova, né, vereador Polaquim? Que tem vaso, que tem aquela monte de coisa onde se cria água, vão lá e vocês exigem. Lá a prefeitura não fez. Quer dizer,
Os prefeitos do PT estão cobrando da população, mas eles não fazem a parte deles. Não fazem a parte deles. Porque quando tu quer cobrar alguma coisa de alguém, primeiro tu tens que fazer a tua parte. Agora, a nossa administração aqui, tanto municipal como federal, não estão fazendo a parte deles. Então agora, parece que a vereadora Edna quer botar um projeto aqui, vai colocar, já colocou, para punir. Punir, primeiro, vai, é lógico, intimar, para punir quem não fizer as coisas devidas, como nas casas e comércio em geral. Eu acho que nós devíamos botar uma emenda e punir a administração pública quando não faz esse tipo de coisa. Não, mas punir mesmo, punir em cassação, porque isso aí, é verdade, isso aí mata criança, mata recém-nascido, mata pessoas. Tem que ter responsabilidade. Não pode mais brincar com esse tipo de coisa como o governo do PT brincou. O governo federal brincou desde 2006, com esta epidemia que agora está aí. Estive também, senhor presidente, olhando a questão do saneamento básico. Na região do nosso país, a região norte é 15% tem esgoto tratado. Na região sudeste, que tem o melhor índice, tem 44% de tratamento de esgoto. E essa pessoa que falou isso, ela fala o seguinte, senhor presidente, com 15 bilhões de reais por ano, daria, um certo tempo, daria para deixar as maiorias das cidades de todo o Brasil, tudo com tratamento de esgoto, e não teria esse problema também, porque quando não tem tratamento de esgoto, é lógico que tem também a criação de mosquito. Aí, essa pessoa diz assim, ó, com os desvios da Petrobras ocorrido de 2004 a 2014, somaram 42 bilhões de reais. Então, é para vocês verem quanta coisa daria para fazer para a nossa gente. E que não foram feitas, foram omitidas por um governo corrupto que só pensa em poder. Só pensa em ficar no poder e não pensa na população. Então, senhor presidente, a gente fica triste que agora o governo vem dizendo que vai fazer pesquisa, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e vai punir a população mais uma vez. Da culpa deles que não fizeram o que era para ter feito lá atrás para evitar esse tipo de coisa. Isto é uma má gestão de um governo incompetente, corrupto, que nós temos hoje no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Vereador André Mazzucchello de Koski. Boa noite novamente. Vereador Pedro, você sabe que em meados de setembro do ano passado, nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal referente a uma verba, tá, para a construção do asfalto da Boa Vista. E o prefeito ficou com compromisso de dar o pontapé inicial do berçário do lado do centro comunitário. Tá? E eu gostaria de pedir aos vereadores de situação que falassem com o prefeito, porque essa verba ainda não foi liberada. Tá? E essa verba pode muito bem ser mudada para outro lugar. Eu não devia nem usar essa tribuna para falar isso. Mas ele falou que janeiro ou fevereiro iniciava as obras e que a obra já estava até licitada. E conversando com o vereador Toninho de Mello,
eu tenho medo que essa obra nem saia o alicerce. Tá? Então eu gostaria que os vereadores de situação conversassem com o prefeito. Tá? Referente à Praça Céu, realmente a população está dando, tá, motivo de orgulho à administração, não a administração, à população. Por quê? A população vai lá, ajuda a limpar, a população vai lá, ajuda a consertar o que é estragado, que a população, as pessoas vão lá e estragam, e os móveis não chegam. Tá, e está pronto a área, a construção, está pronto. E aí? Vai quando? Vai começar aquela praça funcionar? Quando o pessoal quebrar tudo? Tudo bem, tem guarda, a administração botou guarda, mas a paciência da população está se esgotando. Outra questão, o PSF, a nova ala do posto de saúde da Vila Nova, que eu digo sempre, vou sempre falar que é da Grande da Vila Nova, que atende mais de 10 bairros, aproximadamente 8.000 pessoas, esse final do ano, de dezembro, talvez até ontem, ficou com um médico só. E a população reinando, a população xingando, tá? E ela tem razão. Mas, pela Secretaria de Saúde, está tudo bem. E eu quero dar os parabéns para os funcionários daquela unidade de saúde, que eles atendem bem, tá? E a população cobra deles, e eles não têm culpa. Então, eu acho que o secretário tem que botar a mão na consciência, ir lá e ver isso. Um médico para 8.000 pessoas é complicado, muito complicado. E o Laudo foi secretário de saúde, ele sabe o que eu estou dizendo. Estive conversando com o atual secretário de obras, que daqui a pouco anoitece um, amanhece outro, mas uma pessoa que tem uma boa índole e acredito que vai tentar fazer as coisas. Igual o seu Nestor Brunel, que é uma pessoa idônea, pessoa que estava trabalhando. E sempre digo, uma secretaria de obras com 3 caminhões é difícil. Falei com ele sobre algumas estradas do nosso município que estavam complicadas de andar, bairro, enfim. Agora, no final de semana passado. Ele respondeu assim, infelizmente não tenho arião. Tenho 3 caçambas de arião lá na garagem, para uma eventualidade, se der um temporal, botar numa subida onde o ônibus não sobe e tal, pá. Meu Deus! Como diz um amigo meu Deus! E agora? A estrada que vai de Vila Nova, passando Espigão, até o Sanga Velha, já não sei onde é que a patrola vai buscar areia para botar na meia da patrola. Terceira linha não tem mais nada. Lá na linha de Ribeirões não tem mais nada. Eu não sei o que a gente fala para a população. Aí tudo bem, aí vamos defender que está fazendo uma pavimentação lá tal, e o resto não tem estrada. Pô, eu acho que tem que... A gente está aqui, ó, eu vou falar para vocês, faz 3 anos que a gente está falando a mesma coisa na tribuna. Mesma coisa. Aí a gente encontra uma liderança de tal bairro, tem que não botaram mais o arião, não botaram mais nada, tal. E aí? Eu não sei mais nem o que a gente fala. Então, eu peço também a colaboração de vocês. Converse com o prefeito. Eu sei que vocês conversam com o prefeito quase todos os dias. Eu acho que os vereadores de situação têm que dar um pontapé inicial nisso, tá? Porque dessa maneira, infelizmente, não dá, tá? E a praça e o PSF, voltando ali, ó, está pronto e os móveis nem lá estão ainda, tá? Então, queriam inaugurar agora no final de dezembro, e eu ainda disse, será difícil, os móveis não estão lá, tá? E aquele PSF merece, tá, mais atenção, porque atende mais de 8.000 pessoas. Obrigado. Vereador Antônio de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, demais amigos presentes. Presidente, a gente ouvindo o comentário de todos os vereadores, a gente pode sentir a ineficiência da máquina pública, seja ela federal, estadual, municipal, seja ela em Sara, em Criciúma ou em qualquer lugar.
A gente nota que as coisas estão difíceis para acontecer. Via as reclamações do Marzinho do Pereira, vereador Marzinho, em relação ao mosquito, que aqui é o governo do PT não cuida, lá é o governo tal não cuida. Na verdade, Marzinho, a questão está na falta de cuidado com a água parada, está na falta de cuidado com o mato das áreas públicas que não são roçados. São inúmeras as deficiências que nós temos na Içara, em Criciúma, Morro da Fumaça, enfim, por aí afora. Então, existe uma falta de cuidado e uma falta, acredito, de recurso generalizado. Nós temos também a questão das estradas, dificuldade de conservação e, principalmente, uma das coisas que até hoje eu não vi nenhum prefeito cuidar: o sucateamento da máquina pública e, principalmente, a falta de equipamento, o sucateamento da Secretaria de Obras. Acho que qualquer administração, para poder ter uma conservação de rodovias decente, ela tem que ter máquinas próprias. Ela tem que ter caminhões, tem que ter motorista, tem que ter equipamento, tem que ter, principalmente, agilidade para fazer o reparo a hora que for necessário. A máquina quebrou hoje, imediatamente ela tem que ser recuperada para ela poder estar trabalhando e fazendo a diferença no município. Seja na Içara, seja em Criciúma, seja em qualquer outro município, porque essa deficiência se nota em todo lugar. Estamos aí com vários projetos, e projetos bons, vereador Polaco, em atraso. Estava ouvindo atentamente o vereador Marzinho falar sobre a macrodrenagem. Macrodrenagem que deveria estar muito mais avançada. E por falta, talvez, de recurso federal, enfim, alguma coisa que está emperrando, porque se tem uma obra que é realizada por dinheiro federal, se existe uma licitação e uma contratação de uma empresa e a obra não está acontecendo, provavelmente deve ser o governo federal segurando o recurso para repassar, então, para a continuidade dessas obras. Isso acontece também com a praça, enfim, são uma série de construções que nós temos aqui no nosso município e que tem também em outros municípios, padecendo por causa da tal da falta de recurso. Falta de recurso, falta de planejamento, falta de ação. Nós temos, às vezes, empresas que vêm e ganham uma obra descapitalizada, como é o caso da rodovia que liga Sangafunda a Boa Vista, que está aos trancos e barrancos, se arrastando, porque a empresa ela não consegue dar um volume para aquela obra, para que ela siga com uma maior rapidez. Então, o Brasil está passando, infelizmente, por uma crise muito forte, e aí, quando existe uma crise assim forte no setor privado, o setor privado demite, reduz custo, corta gasto, demite o funcionário mais caro e contrata o funcionário mais barato, trabalha com uma mão de obra mais reduzida para poder reduzir o seu custo, para poder botar a máquina no trilho e funcionar. Quando acontece no setor público, vereador presidente da casa, um minuto. Quando acontece no setor público, a escola não pode parar, então não dá para diminuir o número de professores. A saúde também não dá para deixar abandonada, não pode diminuir o número de funcionários na saúde. Tu não pode diminuir o investimento nas rodovias porque as estradas não encurtam por causa da crise. Acaba elas tendo uma demanda cada vez maior. Isso está causando um transtorno muito grande. A cada vez que a empresa diminui
a sua mão de obra, a cada vez que ela diminui a sua produção e a sua venda, ela diminui também o seu pagamento de imposto. Consequentemente, diminui o volume de recursos que entra na prefeitura. Estamos passando por uma situação difícil, que eu espero que logo, logo a coisa melhore. Tomara Deus. Obrigado. Vereador Pedro Mazzuchetti. Senhor presidente, eu vou falar um pouco das estradas, porque a minha preocupação é com as crianças agora, o vereador Aélio, as tupiques que vão pegar essas crianças, principalmente estradas rurais que estão em péssimo estado, todo mundo sabe disso. E vocês podem ter certeza de uma coisa, se chover 3, 4 dias, vai ficar bastante aluno sem ir para a escola. Eu tenho um exemplo que já aconteceu o ano passado, na linha Candiotto, onde não teve como pegar as crianças, porque só tinha um trajeto só. E esse trajeto estava intransitável. E fizemos uma reunião na linha Candiotto, estava o prefeito, e eu já digo assim, infelizmente, estava o Pedro Mazzuchetti também. E aí foi feito, ele ligou para o secretário, que era o Brunel, que até parabenizo ele com o que tinha, que trabalhou muito bem, porque está complicado. Eu falei, Deus do começo, se não fizer uma força-tarefa, não tem mágico. Não tem ninguém que vai dar conta das estradas. Então, foi feita essa reunião na linha Candiotto, junto com o prefeito. Ele falou para mim, para mais ou menos umas 40, 50 pessoas, para ver o orçamento, orçar quanto ia isso, quanto ia aquilo lá. E aí, fomos eu e o Brunel, quantos quilômetros de estrada, quanto Arião, quanto mais. Tem buraco que não tem mais dreno e passa a água na estrada. E não é buraco, é uma cratera, né? Então, eu quero, assim, reforçar que não adianta patrolar, não adianta fazer isso. O Samuel agora pegou o que a gente pode ajudar a administração, o que a gente pode ajudar os secretários. Pode ter certeza que essa casa está aqui para ajudar. Precisar alguma coisa, tenho certeza que ninguém quer o mal para a administração, ninguém quer o mal, principalmente para os içarenses. Todo mundo está aqui para se ajudar. E se não fizer uma força-tarefa, pode ter certeza que ninguém vai dar mais conta das estradas, principalmente rurais. Vou dizer, das pavimentações, ninguém fez e ninguém vai fazer mais do que está sendo feito. Começou com o prefeito Gentil, que trouxe essas pavimentações todas, o PMDB, e nós temos uma administração junto com o PT. Interessa se é PT ou PP ou não interessa, interessante que está fazendo. E quando o vereador Mazinho falou do Nosso Senhor de Fátima, que está aqueles tubos celulares ali que a gente vê, tem razão, porque está ali faz tempo, mas está ali. Eu me lembro que a administração do prefeito Gentil tinha mais ou menos umas 5, 6 ruas que não conseguiu passar de um lado para o outro, intransitável. Hoje, todas elas passam. As pavimentações que tem ao redor da cidade, não precisa falar, porque todo mundo está vendo. E agora, graças a Deus, começou no Presidente Vargas, as drenagens que estão sendo feitas. Não é drenagem que faz de conta, é drenagem para acabar com o problema.
Nós temos, né, ô Polaco, uma drenagem lá de 1,5 m, que sofremos há mais de 10 anos com cheias, e eu tenho certeza absoluta, uma drenagem complicada para fazer, que é tubo de polietileno, tubo de plástico, não é fácil fazer, e está quase sendo concluída. Então, quero parabenizar a prefeitura, o prefeito, os dois prefeitos, o Gentil, que teve a iniciativa de buscar verba e buscar pavimentação, posto de saúde, que tinha 60% de posto de saúde alugado, e hoje todos os postos de saúde estão com a sede própria. Foi inaugurado um agora no Jaqueline, vai ser inaugurado outro, que é o da Vila Nova, da área 2, rural, dia 26 agora, né? Mas queria falar também que o Polaco falou da Vila Nova, está faltando sim, o Polaco, pessoal, nós temos 2 médicos, só está trabalhando um. Nós temos 2 enfermeiras, o que nós temos? 2 enfermeiras, uma dentista, uma auxiliar dentista, uma técnica, e não tem nem uma faxineira para as 2. O pessoal que faz a faxina. Então está faltando alguma coisa. Mas parabenizo muito essa administração e a do prefeito Gentil. Obrigado, senhor. Vereador Laudelino Calegari. Senhor presidente, quero falar diretamente do que está acontecendo, não é só em Içara, mas a nível nacional, que é sobre a situação do mosquito. Pela ação importante que foi feita neste sábado, juntamente com o Exército, a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, os agentes de saúde, uma ação de conscientização. É importante porque a gente pode dizer assim, mas para que está tendo exército, toda essa equipe? Porque tem pessoas que têm comprometimento, que sabe que realmente se não tiver um trabalho adequado nas suas residências, vai criar problema para o seu vizinho. E tem pessoas que realmente não se preocupam. E talvez nem tão ciente da situação como é grave e complicada. Então foi uma ação muito importante da administração, ter pegado em loco todas essas equipes para que pudesse realmente fazer um bom trabalho e que as pessoas também ficassem alerta para que esta prevenção realmente venha a ser válida e esse trabalho que foi feito. Então acredito que é muito importante. A gente pensa que não, mas se sabe e só se preocupa depois que acontece. Então temos que antecipar os trabalhos. Referente à unidade de saúde lá de Vila Nova, que o vereador André tinha comentado, concordo com o vereador André, porque a Secretaria de Saúde ela tem uma equipe já programada dos médicos, mas eu, quanto secretário na gestão passada, entendo que é uma época, no mês de janeiro e fevereiro, que muitos deles pegam férias, por viagem ou por outros motivos. Mas até vou conversar também com o secretário, com o adjunto, porque na época, um exemplo, vamos supor, 3ª linha. O médico pegava férias, ficava descoberta. Mas o que nós fazíamos? Colocávamos um outro médico de uma unidade que tinha menos movimentação e cedia 2, 3 vezes por semana, para também dar suporte naquela unidade. E na Vila Nova realmente tem razão o vereador André, porque é uma comunidade que abrange muitas comunidades e tenho certeza que tem a necessidade. E eu sempre tenho dito que eu sempre tive a preocupação maior na minha vida, não porque trabalhei em farmácia, não porque fui secretário, mas eu sei que a maior preocupação é a doença. E só sabe quem tem dentro da sua casa, porque envolve a família inteira. E é importante esses debates, para que também se possa assim, discutir juntamente com o secretário e nós, vereadores, ajudarmos a encaminhar para o melhor. É muito importante o que o André tem falado, porque a gente pode sim contribuir alertando para que não venha a acontecer, aonde outras unidades o médico pega férias
que tenha um outro que dê um suporte, nem que seja 2, 3 vezes por semana, que isso já vai aliviar bastante. Que a gente entende que não dá para estar aumentando o quadro, que já tem um quadro e uma equipe que é sustentável ao trabalho. Lógico que seria importante mais, porque quantas vezes a vereadora Edna também aqui discutiu, de que precisaríamos de mais um médico também no pronto-socorro do hospital. E realmente é verdade, porque a gente sabe quando vai lá e o apavoramento das pessoas. Tenho percebido as pessoas com cólicas renais, que só sabe quem passa por estes problemas. Então, quero dizer que também sou solidário a isso, de estarmos discutindo, debatendo, para que possamos cada vez mais. Está bom, mas para termos uma saúde realmente de qualidade em nosso município. Sim, vereadora. A parte, vereador. Obrigada pela parte concedida. Eu gostaria só de, já que o senhor, Vossa Excelência, coloca muito bem essa questão da dengue, e com todo o respeito que eu tenho ao nobre colega vereador Marzinho, mas nós não podemos distorcer certas coisas e certos assuntos nessa tribuna. Nós temos que pautar a nossa fala naquilo que realmente é, e eu quero esclarecer aqui, que o projeto de lei apresentado nessa casa chama a responsabilidade de todos. Tanto as pessoas que têm imóveis privados, quanto ao poder público. E quero dizer que a responsabilidade pela saúde pública nesta questão não é do Pedro, do Paulo, da Maria ou do João. É de todos nós que, especialmente essa casa, que tem obrigação de ajudar a criar políticas públicas em defesa da população do nosso município. Obrigada pela parte concedida, nobre vereador. Parabéns, vereadora, que aquilo que eu tenho falado anteriormente, que uma pessoa se preocupa, mas a outra não. Mas isso é questão de que todos tenham essa preocupação, para que possamos ter mais tranquilidade e saber que as pessoas fiquem satisfeitas com os trabalhos que vem sendo feito. E parabenizar quando uma administração se preocupa em estar presente e dar segurança aos nossos munícipes. Muito obrigado. Vereador Márcio Real do Toretti. Quero, em nome de todos dessa casa, dar umas boas-vindas aos vereadores e à vereadora. Também agradecer a presença de todos e dizer muito boa noite a todos. Quero colocar a Edna que hoje nós encerramos o concurso público desta casa. Foram chamados os outros 3 pessoas que passaram e com muita credibilidade, porque tu sabe como foi feito esse concurso. Vocês passaram porque tem capacidade e muita capacidade. Então hoje nós acabamos de chamar os últimos 3 para nós preenchermos o quadro que era deficiente desta casa. Assim fosse feito em todos os lugares, né? Mas o governo do estado está para chamar os policiais, nós pedimos pelo amor de Deus, e eles adiaram novamente para julho. E não se sabe nem se quando chegar em julho não vão adiar para agosto, setembro, porque a gente pede policiais, eles dizem que não tem, mas tem para chamar pelo concurso público e eles não estão chamando. Então quero dizer que está encerrado o concurso público dessa casa hoje, os 3 novos funcionários. Quero desejar boas-vindas a ele e que se deem bem aqui nesta casa, que tem muitos amigos aqui, muitas pessoas que vão nos ajudar muito. Também quero convidar os vereadores que nós vamos à Palhoça sobre segregação de massas. Que isso vai vir para essa casa novamente e temos que ter bem preparado, porque esta palavra eu ouvi falar o ano passado. Eu não sabia nem que existia. E agora nós temos que correr atrás para nos prepararmos aonde já foi feito em outras cidades. Nós vamos agora, quinta-feira, sair às 9 horas da Câmara aqui, a 1 hora em Palhoça. E dia 2 ainda está para ser
confirmado o horário, mas é em Lages, que é as duas primeiras cidades que optaram pela segregação de massas, que todo mundo sabe que é o Içara Prévia. E nós que somos funcionários de carreira, então, temos por obrigação, como vereadores também, de ficar alerta a isso. Tocou no assunto, e esse é um assunto que eu acho de suma importância para o servidor público. Já que os vereadores vão lá, muitos aqui nunca ouviram falar nisso, como a Vossa Excelência citou, e no projeto de lei que foi mandado para essa casa, naquela época na qual eu fui contra, e muitos servidores, a maioria dos servidores, vamos dizer assim, 80%, 90% dos servidores eram tudo contra, se formasse, se nós convidássemos alguns servidores do nosso município, da prefeitura, que acompanhassem nós lá, porque o compromisso desse prefeito era chamar os concursados. E na lei que veio a manifestação do Ministério da Previdência, disse que ele tinha que chamar os concursados para poder fazer essa segregação de massa. Até 800 e poucos funcionários. E não foi chamado nada. O que eu estou vendo lá é contratando todo dia gente, mas não concursado. É o que eu vejo. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas a Vossa Excelência tem razão. Essa iniciativa partiu de Vossa Excelência, quero parabenizá-la. Mas, ao mesmo tempo, temos que ver bem certinho, não é lá fazer um outro município, que aqui não é a realidade, é outra. Lá é uma realidade, aqui é outra. Aqui nós temos 500 concursados. Lá talvez tenha 1.000 ou mais. E aqui o prefeito tem que chamar o resto, que não chamou até agora, para inteirar os 800 e pouco que está na manifestação do Ministério do INSS. Obrigado. Só gostaria de colocar, presidente, se me permite, que esse agendamento de Palhoça foi iniciativa da diretoria do sindicato, conversando com o presidente, que o presidente disse que tinha interesse em participar, foi estendida à Câmara de Vereadores, e não se vai lá fazer se vai lá conhecer a forma que eles fizeram. É uma visita ainda só para conhecer o sistema de lá, não tem nada além disso. É isso que eu espero que aconteça também, o conhecimento. É disso que eu estou convidando os vereadores para tomar esse conhecimento, para a hora que esse projeto chegar nesta casa, todo mundo já saber a realidade de Içara, para se vamos optar por esse projeto ou não. Então, gostaria de convidar aqueles que quiserem ir, é só confirmar, ou quiser deixar para ir para Lages. Se precisar, vai os 2 carros da Câmara, como eu sei que o sindicato também vai levar os 2 carros, né? Então, a gente vai fazer isso. E eu também quero dizer, Edna, que esta iniciativa, a hora que foi falado sobre a lombada, eu fiquei até sem graça, porque eu já tinha colocado a indicação, né? Porque eu tive lá visitando algumas pessoas lá, que eu também me criei naquela rodovia ali, e eu sei como é perigoso aquilo ali. Quando eu fui secretário de obras, quando foi feito o asfalto, já foi colocado lá em cima do morro, eu já coloquei uma lombada lá, porque aquela saída da BARP ali é muito complicado. Então, o convite está feito, e muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Geraldo Baldissena. Senhor presidente, só para esclarecer aí para o vereador Marzinho, que na verdade eu só levantei a polêmica porque ele chamou o governo de faz de conta. E queria dizer ao vereador Marzinho que a ponte, vereador, é da linha Pasqualini, está pronta. E o senhor recebeu o convite para ir na inauguração e não foi. Então, na verdade, quem está devendo é o senhor. E digo mais, além da linha Pasqualini, tem a ponte da Esperança e a que liga Santa Cruz à comunidade Esperança. Então, estamos com 3 pontes, vereador.
Outra questão, vereador. Eu estava falando com o vereador Darotti, tinha certeza que o senhor ia dizer que a culpa do mosquito, da dengue, viria do governo. O senhor levanta a culpa em todo quanto é questão que vem do governo PT. Mas gostaria de dizer ao senhor que da Operação Lava Jato, dos 49 deputados, 32 são do PP, e não é por isso que a gente fica condenando o PP, os vereadores, enfim. Então, vereador, vamos discutir a cidade de Sara e vamos ajudar a crescer como ela está crescendo com obras. O que falta para que a gente possa levar adiante, vamos nos unir e vamos juntos buscar o recurso para que podemos terminar as obras. Sabemos que tem muitas obras a serem terminadas e sabemos que a crise não está só no município de Sara, ela vem de todos os municípios. Falando com outros prefeitos, estão passando por situações difíceis. Então, nós, como vereadores que defendemos o município, temos que nos unir e buscar as autoridades maiores para que nos ajudem, para que possamos juntos, com a administração independente de partido, fazer o melhor pelo município. É isso, presidente. Obrigado. Vereador Valdelir Darotti. Senhor presidente, subo nessa tribuna novamente, falar sobre a indicação da vereadora Edna, sobre pedido de lombada, só para dizer, aproveitando que a Adela, que é moradora da Vila São José, no qual essa rodovia leva o nome do sogro dela, a rodovia Afonso Bittencourt, ali já foi solicitado lombada desde o início do meu mandato. Inclusive o vereador Polaquinho também fez essa indicação. Veio uma moça a óbito lá e até agora nada. Existe uma outra rodovia que eu não lembro o nome, que liga, do Barracão, que liga Sangafunda. O vereador Toninho de Mello conhece muito bem. Vários acidentes aconteceram. Há 2 anos e meio atrás, tivemos uma reunião com o prefeito municipal. Ele pediu 90 dias para que 3 lombadas fossem instaladas naquela rodovia. Já se passaram 2 anos e meio e até agora nada. A comunidade continua desesperada e a administração não se manifesta. Falar em estrada, Polaquinho, nós temos a Rua Geral da Segunda Linha, que nós temos hoje o Santuário, que é um cartão postal, que recebe muitas visitas dos municípios vizinhos. Eles perguntaram se aquela rua era uma servidão, que não era, se era uma rua municipal. É terrível. Se um carro encontra o outro, um tem que parar para o outro passar. A terceira linha, que liga a igreja até o Bibuguizo, eles vão trancar. E não adianta alegar São Pedro, que chuva não está dando mais. Eu acho que tem que trabalhar, porque o município não vive só de pavimentação dos bairros. Falar da área central da cidade, eu não quero citar nenhumas ruas, porque estão todas danificadas, vereador Mazinho. Se você vê essa a lateral ali do Jace, essa aqui, a Henrique Lage aqui da Câmara, faz quase 4 anos que estão batendo que vão fazer a restauração dessa rua. O pessoal que vem dos outros municípios diz que dó. Município que cresce tanto e a administração não deixa a cidade para que os outros venham visitar e que pregue elogio. Então, é muita crítica. Ninguém é contra a pavimentação geral da Bode-Serra, mas também tem que consertar o que a administração passada fizeram, os outros prefeitos. Falar um pouco de saúde, esses médicos que estão pegando licença, pegando férias, não estão botando substituto nos seus lugares. E a saúde não pega férias. Então, eu vejo aqui os vereadores, muitos defendendo o governo municipal, defendem sim a pavimentação, mas tem que falar também da coisa ruim, não só o que está sendo bom. Eu acho que está na hora de botar a mão na massa. Já estão vencendo os 4 anos e o povo está descontente. Muito obrigado.
Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 16 de fevereiro corrente, terça-feira, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.